Irmãos, a mensagem de hoje ela está concentrada no livro de Efésios, embora a gente vou iniciar com um versículo fora de Efésios, tá? Mas está lá em Efésios, capítulo 2, a mensagem está toda concentrada ali. Efésios capítulo 2. Eu vou, se os irmãos quiserem encontrar, vou aguardar. Eu vou começar com 2 versículos só, do Efésios mesmo, capítulo 5. Tá? Então, Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. É uma palavra que eu nunca ouvi ninguém pregar sobre ela, eu pelo menos nunca ouvi, embora está falando aqui sobre um divórcio, mas é um divórcio do qual eu nunca ouvi falar. Não é um divórcio de homens. Amém? Efésios, todos acharam? Capítulo 5, versículos 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: portanto, o homem deixará pai e mãe e permanecerá com sua mulher, e os dois se tornarão um. Há uma verdade profunda oculta aqui. O que digo concerne ao Messias e à comunidade messiânica, ou a igreja, né? Entretanto, aliás, até o 33. Entretanto, o texto também se aplica de modo individual a vocês, que cada homem ame sua mulher como a si mesmo e que a mulher respeite o marido. Amém? O que me chama a atenção nessa passagem é que Paulo ele fala aqui sobre o casamento, no decorrer do capítulo 5, né? Ele está falando aqui sobre o casamento, está tratando sobre esse tema. Só que aí, ele chega aqui e ele solta aqui, na minha opinião, uma profecia que é muito interessante, porque ele diz, e essa frase é muito importante nesse contexto: portanto, o homem deixará pai e mãe e permanecerá com sua mulher, e os dois se tornarão um. E aí, depois que ele fala isso, qualquer pessoa entende, está falando do homem e da mulher. Só que aí ele faz um acréscimo muito importante. Ele diz, há uma verdade profunda oculta aqui. Eu realmente acho que esteja oculta, porque eu nunca ouvi, nos anos que eu passei, principalmente quando eu passei por ministérios que diziam que a lei foi abolida. Isso aí está mais do que oculto. Há uma verdade profunda oculta aqui. E aí ele diz, o que digo concerne ao Messias e à comunidade messiânica, ao Messias e à igreja. Ele não está falando do homem e da mulher, ele está falando da igreja e do Messias. E há algo muito, muito profundo aqui, realmente. E depois eu acho interessante que ele fala, olha, ele disse, entretanto, porém, o texto também se aplica para vocês, casados. Eu sempre ouvi falar muito nesse texto para o casado. Mas Paulo está dizendo, também serve para o casado, mas a essência está para todo o povo que serve a Deus. Então nós precisamos de entender uma coisa aqui. Ora, se Paulo está dizendo também serve para o casal, e aí a gente vê que fala toda aquela questão de não se deve divorciar, que Deus odeia o divórcio, e todos aqueles ensinamentos, e isso é o mínimo. Paulo disse, isso também serve para vocês manter o seu casamento. Será que não há algo muito grandioso espiritual também na nossa vida? Será que nós não corremos o mesmo risco que todo casamento
Porque não há justificativa para divórcio, não há justificativa para nada, mas a questão é que acontece lá fora. E acontece no meio evangélico, no meio, em todos os meios. Mas as pessoas se preocupam muito com isso, mas esquecem do divórcio espiritual. E é sobre isso que a palavra de hoje, que eu sinto de trazer para os irmãos, é exatamente isso. Um divórcio oculto, calado, que acontece na vida de muitas pessoas. Antes de entrar definitivamente neste item, nesse tema, eu quero só lembrar lá de Apocalipse 19:8, é só um versículo. Se os irmãos não quiserem abrir, ou enfim, se quiser abrir, marca aí, por favor, porque a gente vai voltar para cá. Apocalipse 19:8, porque quando fala de casamento, tem um noivo e uma noiva. O noivo, eu acho que todo mundo sabe quem é, né? A noiva tem um monte de gente que é. É a minha igreja, é a minha congregação, é o meu. Só que aí a gente tem que lembrar que hoje em dia, por exemplo, né? Hoje em dia não, Paulo, quando ele fala, se não me falha a memória, aos Coríntios, ele fala, olha, a mulher de cabelo curto na cidade de Corinto era desonroso, porque ela ia se parecer provavelmente com uma mulher, uma meretriz que pela história, parece que elas tinham esse costume de andar de cabelo curto. Então, se a mulher fazia o voto de Nazireu, quando ela rapava a cabeça, tudo bem, é uma crente. Mas quando ela estava na cidade, o cabelo começava a crescer, estava parecendo com outro tipo de mulher. Então, veja só, a aparência. Então, quem é a noiva? A noiva é uma mulher. E nós, como candidatos, ou tem pessoas que já dizem que são, enfim, se já é, se não é, se vai ser, mas como que eu me coloco assim, como candidato a fazer parte do corpo da noiva do Messias, de Cristo, nós temos que ter certeza que estamos nos filiando, nos ligando à mulher verdadeira. E aí, em Apocalipse, capítulo 19, verso 8, diz o 7, regozijemo-nos e nos alegremos, demos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Chegou o dia do casamento. E a sua noiva está preparada, linho fino, brilhante e puro foi-lhe dado para vestir. E o versículo 9, e o anjo me disse, escreva, quão felizes são os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essa Bíblia está um pouquinho diferente, não, perdão, eu pulei. Não, mas está aqui, é que eu pulei, o meu óculos está sendo insuficiente, eu vou ter que usar 2. Perdão, está aqui, irmão, obrigado. E foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, foi-lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. É aqui que eu queria chegar. Perdão, eu estou vendo que não acaba. Era 2? Então, veja só, eu acho que aqui, para a gente definir a nossa situação espiritual, começa pelo que é visível. A veste da noiva. Ela se veste de um linho fino, puro, e esse linho fino, puro, olha, quem que não vê uma noiva vestida de branco, de linho? Não tem como não chamar atenção, né? Se bem que tem umas madrinhas que quer vestir branco também, mas aí fica, vou deixar a parte disso daí, né? Mas, tirando essa parte, o que acontece? A noiva é o dia da noiva. É o dia da noiva. Então todos vão ver. E se nós estamos preparando como noiva, as pessoas têm que ver o diferencial em nós. Tem. Às vezes chocar. Que linda. Tem. Se bem que tem uns cabeleireiros que deixam a mulher bonita feia no dia do casamento. Não sei o que eles fazem. Eu não sei o que fazem. É sério. Eu já vi muito disso. Quando a mulher é muito bonita,
do dia do casamento, geralmente, eu não sei o que eles fazem, mas tudo bem. Pode ser. Então vamos lá para Efésios para tentar entender esse mistério, ok? Então a gente volta lá para Efésios, capítulo 2 agora. Para a gente ganhar tempo, eu vou pular. Não vou pular não, eu vou ser bem breve aqui, desde o do versículo 1, tá? Vou ser um pouco rápido aqui. Paulo falando aqui aos Efésios, vocês, então nós somos a noiva de Cristo, candidatos, sei lá, enfim. Mas qual é a nossa condição? Como nós chegamos aqui? Paulo ele vai explicar, ou ele explicou aqui. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o mundo presente, né, com o Lazer, e obedeciam ao líder dos poderes do ar. Né? Esse líder aí, em algumas traduções cristãs, está nos príncipe, né? Está debaixo de um príncipe, de uma liderança. Então veja só, Paulo já está dizendo por que a gente estava vivendo em desobediência. Porque nós não tínhamos a Torá, nós já vamos ver daqui a pouco, e por não termos a Torá, e mesmo porque as pessoas que não têm Torá, que não conhecem a palavra, elas querem seguir a Deus. Nem todas, mas muitas querem. Tem gente que não tem noção do que é uma Torá, tem o desejo de seguir a Deus e tem aquele engano, né? Eu sigo a Deus do meu jeito. Acho que é suficiente. Não é suficiente. Se nós pudéssemos seguir a Deus do nosso jeito, Yeshua não precisava ter morrido por nós. Deus só vê a intenção do coração. Esse está salvo, a intenção desse é boa, esse vem, a intenção desse é má, fica. Não. Yeshua veio para nos dar uma diretriz. Para confeccionarmos o linho fino. Né? Então Paulo está dizendo, por que então? Por que as pessoas que não têm o linho fino, não têm a Torá, elas estavam no pecado? Por quê? Porque estavam atrás da sua liderança, confiando na sua liderança. O que eu digo, a liderança sem Torá. Amém? Aquele príncipe, aquela autoridade que ao invés de trazer para dentro, para somar com Cristo, ele traz para somar com a sua religião. Então, ele diz, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e atos de desobediência, vocês andavam, né, ele está dizendo, vocês andavam de acordo com o mundo presente e obedeciam ao líder dos poderes do ar. No caso, essas potestades, né, do ar. Que ainda atua entre os desobedientes. Então, alguns foram tirados de lá, mas muitos ainda estão lá. E aí ele diz, na verdade, todos nós vivíamos desse jeito. Porque Paulo também viveu desse jeito. Era um homem que tinha Torá, mas a Torá sem o Espírito. Né? Perseguia os cristãos, perseguia o povo de Deus, em nome da religião. Por quê? Atrás de uma liderança. Ele se coloca nesse meio, e é muito interessante, porque é desse meio que vai nascer a noiva de Cristo. Vamos lá. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza, e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos, nosso raciocínio, meu jeito de servir a Deus. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas. Então, Paulo está separando agora nós, essas pessoas que, pela misericórdia, estamos nós inseridos, que estão buscando a verdade, e as demais pessoas, nós e eles. E aí ele continua. Contudo, Deus é tão rico em misericórdia, e nos ama com um amor tão intenso que, mesmo quando estávamos mortos por causa dos nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias. E por meio da graça por meio da graça que vocês foram libertados. Isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias e Yeshua e nos fez sentar com Ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias Yeshua.
porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança. E mesmo essa não é sua realização, mas um presente de Deus. Ninguém foi chamado por ser bonzinho, mas um presente de Deus. Vocês não foram libertos por suas ações, portanto, não tem de que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias e Yeshua, para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Muito bem, até aqui, Paulo está deixando claro, Deus, ele está constituindo um povo. Nós devemos lembrar que Deus criou Adão e Eva, para nós entrarmos nesse contexto aqui. Deus criou Adão e Eva, e eu creio que era para Adão e Eva iluminar as outras nações, chamar a atenção das outras nações e trazer pessoas para Deus. Eu creio que era isso. É o que eu penso, é o que eu entendo. Só que Adão e Eva falharam. Deus passa o tempo, Deus faz um chamado para Abraão. Abraão, de ti farei pai de muitas nações. Aí Deus faz a promessa para Abraão, que passa para Isaac, Jacó, e aonde nasce o povo de Deus. A noiva de Deus nasce no Egito. A noiva, ela está ainda, como diz lá o profeta, não lembro se Jeremias, capítulo 2, se me falha a memória, ela está se revolvendo no sangue. A noiva está lá no Egito, escrava, mas vai ser dali que Deus vai tirar o povo, como se fosse uma madre, e Deus vai tirar a noiva dele, para casar-se com essa noiva no Monte Sinai. Então esse é o propósito de Deus. A noiva, ela vai se limpar, ela vai ter o perdão dos seus pecados com o sacrifício de Pêssar, ela vai passar pelas águas, e ela vai se casar no Monte Sinai com Deus. Esse é o propósito. E as outras nações? Povos gentios. O contrato, o casamento, o negócio, entre aspas, né, no bom sentido da palavra, de Deus ali é com a sua noiva. Só que nós sabemos que isso também deu errado. O homem abandonou a Deus, o homem transgrediu a lei de Deus, rasgou, sujou a seda, e a humanidade vem se encaminhando até que Yeshua aparece. E Yeshua vem com uma proposta. Ele vem com uma proposta que todo mundo evangélico concorda. Yeshua vem para casar com a sua noiva. Ok. O que eles não gostam muito é de saber que essa noiva é Israel, é a casa de Israel e é a casa de Judá. E o pessoal não gosta, mas está lá em Jeremias 31 a 33, e Paulo repete em Hebreus, se não me falha a memória, 8. Deus fala, a nova aliança, Paulo fala, o profeta diz, eis que farei nova aliança, não conforme fiz com seus pais naquele dia em que os tirei pela mão, quando os tirei do Egito, porquanto quebrado a minha aliança. Esta é a minha lei, esta é a nova aliança, porém a minha lei na sua mente e nos seus corações as escreverei. Então Deus, ele está fazendo ali uma aliança de conserto. A noiva, que é descendência de Abraão, que adulterou, como diz lá em Jeremias, ela agora está tendo uma oportunidade fora dos padrões. Deus está fazendo algo extraordinário e está chamando essa noiva de novo para se consertar. Só que essa noiva agora não é mais uma exclusividade, porque antigamente quem era povo de Deus? Nasceu dentro do Estado de Israel, nasceu filho de judeu, reconhecidamente judeu, é povo de Deus. Todo mundo nasceu 8 dias, o menino era circuncidado, a menina não precisava para fazer todos os ritos, é povo de Deus. Só que quando Yeshua vem, já não vai ser mais assim. Agora o reino de Deus vai ser conquistado através de esforços. E é aqui que começa a entrar a diferença, e é aqui que nós temos que tomar cuidado para saber se nós estamos nos vestindo com linho fino, ou com chita, ou sei lá o quê. Quem vai saber?
Né? Acho que existe esse pano ainda. Olha só. Então, agora Cristo veio para quê? Ele vai construir, nós sabemos isso, ele vai criar uma nova noiva, só que essa noiva não é exclusivamente judaica. Por quê? Porque muitos negaram, não creram, não aceitaram. E também não é como a maioria da igreja pensa, exclusivamente evangélica. Não é, porque também negaram a Torá. Ele vai trazer agora, ele vai trabalhar os corações dessas pessoas na purificação, no techuvá. E aí, Paulo começa a explicar, que é onde eu queria começar realmente. Versículo 11. Por isso, lembre-se de seu estado anterior. Olha o que Paulo diz. Está falando provavelmente pessoas, né, no primeiro século ainda, né? Então, olha só. Lembre-se de seu estado anterior. Vocês gentios por nascimento, chamado em circuncisão por aqueles que, apenas por meio da operação da carne, são chamados circuncisão. Até aqui, Paulo ele já faz uma divisão. Ele já separa. Ele passa o estilete ali e separa no judeu o povo de Deus e o povo que já não vai ser mais um povo de Deus como pessoa. Ele fala, olha, vocês são chamados incircuncisos. Quem chama vocês de incircuncisos? Aqueles que são circuncidados pelo homem, apenas pelo homem. Então, Paulo já está vendo aqui, aquele circunciso na carne, mas que não circuncidou o coração, ele já está saindo. Paulo, ele já está descaracterizado como noiva. Ele diz então, aqueles que chamam você de incircunciso, são os que foram circuncidados pela mão do homem, né? Em outras palavras. Aí, ele diz para os gentios, naquele tempo, sem Cristo, né? Naquele tempo não tinha o Messias. Estavam alienados da vida nacional de Israel. Na Bíblia, na maioria das Bíblias vai estar, estavam separados da comunidade de Israel. Eram estrangeiros às alianças que incorporam a promessa de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? E aqui as pessoas precisam de prestar atenção, principalmente a pessoa que assistir esse vídeo. Olha, Paulo está dizendo que antes da pessoa ter o Messias, por que ela não tinha o Messias? Porque as alianças, a lei de Deus era estranho para ela. Então, hoje, a pessoa que diz a lei de Deus foi abolida, praticamente Paulo está dizendo, você não tem o Messias, está separado. Ah, mas eu era noiva. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. De novo, naquele tempo, vocês não tinham o Messias. Consequência de não ter o Messias, estão separados de Israel. Israel tem Shabat? Eu não tenho, eu tenho domingo. Está separado. Israel tem festa de Sukkot? Não, aqui não tem. Tem festa de Pessah. Não. Agora me fala uma coisa. Pensa comigo. A pessoa, eu sempre falo isso, eu preciso fazer isso um dia. Eu tenho descendência italiana, né? Meus avós, né, veio da Itália. Eu acho muito lindo, eu só vi por vídeo até hoje, aquelas cantinas lá, com aquelas músicas tradicionais. Eu preciso de ir. Hã? Então, nunca fui, nem sei onde tem, mas tenho a maior vontade de ir. Mas me diga uma coisa, e se eu chego lá, eu falo, legal, vou lá. Aí eu vou numa cantina, sento lá, tá aquele clima lá, tal, aí o camarada chega para mim e eu falo, me dá um sushi. Não, mas é direito meu, eu quero comer o que eu quero. Não, pera um pouquinho, você está indo numa cantina italiana. Então aqui, o ambiente é italiano, aqui é massa. Mas é o que o povo fez com a Bíblia.
Ah, eu quero o Deus da Bíblia, só que eu não quero nada dos elementos, eu quero comer o que está fora. Ora, se uma noiva, e vamos entender muito bem isso, porque é muito bonitinho, é que o pessoal, a televisão é uma coisa assim, eu não tenho nada contra a televisão, assim, né, não tenho sim, mas, eu tenho, mas, treina as pessoas, mas antigamente, quando eu era jovem, você não via uma mulher num boteco tomando uma cerveja, mas nunca, ou não, só era muito difícil, né, no horário que eu andava eu não via. Então veja só, mas hoje é a coisa mais natural do mundo, é certo ou errado, não estou falando se é certo ou errado, o que eu quero dizer, a televisão que levou isso. A pessoa vê a televisão, ela fala, isso é legal para fazer. É isso que acontece. Aqui, nos filmes, o que acontece? A plebeia casa com o príncipe, ela vai lá, ela vira o castelo de ponta cabeça, e todo mundo vai atrás da plebeia. Isso não acontece, a gente sabe, a gente tem prova viva de que isso não acontece. Tem gente abandonando o castelo lá para poder viver. Então, a pessoa, eu vou casar com o Filho de Deus, com o Rei dos Reis. Tá, então presta atenção pelo menos nos reizinhos que tem por aí pelo mundo, para ver como que é. É um suplício para aprender a etiqueta, para aprender a ter uma dignidade de poder ter o título e entrar, se é que vai entrar plebeu lá dentro, né? Agora, o povo vai casar com Cristo, mas não quer conhecer a cultura, não quer saber da história, não quer saber de nada. Se não tomar cuidado, vai fazer churrasquinho de porco ainda na festa. Como que eu vou casar com Cristo desse jeito? Se eu não conheço o noivo? Aí chega lá, vai querer tocar um samba. Gente, a gente vai casar com o filho do rei ou com qualquer um? Se você, eu não estou falando para vocês, obviamente, se alguém assistir esse vídeo, que está nessa situação, se você vai se casar com Cristo, você tem responsabilidade. Se fosse convidado para sentar no último lugar do casamento, você ia ter uma preocupação enorme em fazer dívida para comprar roupa e sapato. Mas para Cristo eu não preciso de nada disso, Ele é bonzinho. Lê a parábola lá dos convidados indignos lá para ver o rapazinho que foi lá sem as vestes adequadas. E eu não entendi aquilo, porque parecia, tinha coisa assim que a gente às vezes não quer questionar. Eu ficava vendo aquele exemplo, naquele homem que por último ele entra, ele foi convidado, pobre, miserável, foi convidado para o casamento e ele entra lá no casamento e ele fala, você não está de vestes nupciais? Vai ranger os dentes. Parece uma coisa agressiva, né? Mas depois eu estive estudando e tal, eu vi lá que na verdade era um costume, um exemplo que Yeshua deu, era um costume que quando o rei fazia, ele deixava, tinha local, né, um local ideal, para quem não tivesse roupa, fosse lá e pegasse gratuitamente as roupas para serem usadas. Ele só não quis, eu fui convidado com esse trapo, eu vou com esse trapo. E foi condenado com aquele trapo. Então, se nós vamos casar com a noiva de Cristo, nós temos que produzir linho fino, temos que aprender, temos que se interessar. Qual é a noiva que não quer ver as fotos do marido, do futuro marido, quando era criança? É a primeira coisa que as mães gostam de fazer, né? Vem aqui, tomando banho, não sei o quê. As mães pegam o álbum lá das crianças e começam a mostrar aquele monte de foto. A pessoa quer ver a história. Mas com Yeshua não precisa de nada, não precisa nem saber quem ele é direito. Então tem que tomar cuidado. E aqui ele está dizendo isso, olha, naquele tempo não tinha o Messias, e por não ter o Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel. Eu não tenho nada com Israel, também não tem nada com um judeu chamado Yeshua. E aí, ele diz, eram estrangeiros as alianças que incorporavam a promessa de Deus. Se as alianças, os testamentos, não diz nada para nós não fazemos parte da família.
E qual é a consequência de ser estrangeiro, de não ter aliança, de não ter Torá, de não ter mandamento, de não ter regra, de viver só pela graça? Está aqui, ó. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Ah, eu posso tudo. Pode, sem Deus. Enquanto Deus der fôlego, pode fazer. Como disse o pastor, pode fazer? Pode fazer tudo. Não é obrigado. Ninguém é obrigado a ser salvo. É igual o doente. A pessoa está doente e fala, não quero ir no médico. Não é obrigado. Aí, ele diz assim, olha, agora vem o pessoal que tem boas obras, que tem aliança. Ó, agora, porém, vocês que estavam longe de quem? Ele acabou de falar, vocês estavam alienados da comunidade de Israel. Se você vai fazer parte da noiva verdadeiramente, automaticamente você está ligado a essa comunidade. Você estava longe, agora você está perto. Aí ele diz, agora porém, vocês que estavam longe, foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque ele mesmo é nossa shalom, a nossa paz. De nós fez um só, derribou o muro que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá. Torá cria inimizade? A Torá cria inimizade? Sim. E não é difícil de entender isso. Olha só, deixa eu só concluir esse versículo. Destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenança. Então, ele não desfez os mandamentos, ele desfez os mandamentos estabelecidos estabelecidos na forma de ordenanças. Que ordenanças? Já vamos entrar nessa questão. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade, um único corpo, uma nova unidade, em união consigo mesmo, e dessa forma trazer shalom, reconciliá-la com Deus em um único corpo, ao ser executado na estaca como criminoso, matando deste modo essa inimizade em si mesmo. Então veja só, essa humanidade que está dizendo aqui é antropos, né? Antropos. É homem ou mulher, é uma palavra grega, né? Então Cristo, quando ele morreu, ele veio fazer de dois um só. Ele veio fazer uma nova humanidade, ou um novo homem, eu diria uma nova noiva, uma nova mulher que se torna noiva. Aquela primeira noiva, que era exclusividade do judeu, agora ela vai ser o quê? Yeshua disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Quem estiver em mim e não der fruto, meu pai corta. Então, foi cortado todo aquele que não creu em Yeshua, ficou Paulo, ficou Pedro, ficou João, ficou Tiago, Barnabé, ficou. Então, esses vão fazer parte dessa nova humanidade. E aí vai para o gentil. Aí o gentil vai ter aquele também. Ah, eu creio em Yeshua, mas eu não quero Torá. Corta. Não quero Shabat. Corta. Não quero festa bíblica. Corta. Aqueles que querem, Cornélio quis, entra aqui com Paulo, vocês estão ali formando uma nova humanidade, uma nova noiva, é essa a nossa identidade, nós não temos que ser igual ao judeu, e muito menos ser igual ao gentil, nós temos que ser o que a Torá diz que nós temos que ser. Nós temos que seguir a instrução de Deus fora da religião. Quando a pessoa vai idolatrar uma religião, ela vai se descambelhar para o lado errado. Mas se nós ficarmos na Torá, nós vamos fazer o que a Torá manda.
Outro dia um rapaz me falou, não sei se eu comentei isso aqui, ele está me questionando muito, né? Estava, né? Agora parece que parou de falar comigo. Não sei por que as pessoas param de falar comigo, isso é tão legal. Aí ele falou para mim, você, porque eu falo, eu não tenho religião. Não tenho religião. Você não tem religião? Porque acho que ele viu o casamento do meu filho e tal. Usa kippah, usa talit e não tem religião. Você é judeu. Falei, meu amigo, kippah não está na Bíblia, é um costume. Ok, não uso sempre, uso de vez em quando. Aliás, eu até esqueci hoje, de novo. O talit, embora que eu não estou usando, eu uso em época especial, mas às vezes eu penso que eu deveria usar sim. Eu acho que eu deveria, porque estamos aqui na Bíblia. Só que ao mesmo tempo eu olho para mim e falo, não, você não, menos. Mas eu falei para ele, tudo que você está me falando está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu vou fazer. Então a pessoa, ela quer te marcar dessa forma. Então não é isso, não é a religião. É com kippah, sem kippah, com talit, sem talit. A questão é, nós temos que nos moldar. Se a Bíblia falar que eu tenho que usar, então eu vou usar. Se a Bíblia falar que eu não devo usar, então eu não vou usar. Mas eu tenho que estar nessa nova humanidade, esse novo corpo, essa nova mulher que Deus está formando. Porque a primeira errou. E ele vem falar, e Deus é muito claro, ele diz, eu vou fazer né, uma nova aliança com essa mesma noiva, né, que aí vai pegar lá os filhos de Abraão, os gentios, ele vai trazer alguns, mas eu não vou fazer como na primeira, porque na primeira aliança, a lei estava na tábua. Quem sabe, não estou conjecturando, antes de crucificarem Jesus, o rabino deve ter aberto lá a Torá, não matarás. Eu não posso matar. Ô Herodes, mata para mim, porque eu não posso matar. Fácil. A Torá está fora, está do lado de fora. Então não é mais essa aliança. Essa aliança cessou. Agora, a nova aliança, a Torá vai estar escrito, não vai consultar ninguém, o próprio coração vai dizer, não faz. Não mate, não adultere, não roube, enfim. Então, o que Yeshua realmente fez? Aí, vamos voltar aqui para o texto, e diz assim, olha, então, agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque ele mesmo é nossa Shalom, de nós fez um só, e derrubou o muro de separação, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, com mandamentos estabelecidos na forma de ordenança. Isso vai estar, na minha opinião, eu leio isso, em Gálatas 3,14. Deixa eu pegar aqui. Gálatas 3. Olha só, Gálatas 3,13. O Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar. Porque o Tanar, né, os mandamentos, diz, quem pender em uma estaca já é sob maldição. Versículo 14. E Yeshua, o Messias, fez isso para que, em união com ele, os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Abraão, a fim de que, mediante a confiança e a fidelidade, recebêssemos o que for prometido, isto é, o Espírito. Então veja só, como que Yeshua derrubou essa muralha, esse muro. Imagine que Yeshua não tivesse vindo ainda, ele estivesse por vir, e hoje nós ganhássemos, um anjo aparecesse e olha, Deus escolheu você para seguir a Torá, está aqui, ó, é só seguir, maravilha, fomos abençoados. Aí a gente começa a estudar a Torá, e a gente percebe que a gente tem que fazer regularmente, pelo menos 3 vezes por ano, um sacrifício de cordeiro no templo, em Israel, em Jerusalém. Aí eu pergunto, todo mundo poderia, 3 vezes por ano, sair do Brasil e fazer um sacrifício
Só a passagem, 7 mil, acho que uns 7 mil, 10 mil reais para ir e voltar, se pegar uma promoção boa, né? Para ficar um dia lá, matar o cordeiro, sem contar o lugar do cordeiro, né? Não, óbvio, a gente sabe, vai vender o cordeirinho aqui, vai comprar outro lá e vai fazer o sacrifício. Ok. Agora eu pergunto, quantos de nós e que nós conhecemos poderiam fazer isso anualmente? Eu acho que uma minoria. Essa é uma inimizade. Recebemos a Torá de Deus, mas não podemos vivê-la. Por quê? Porque eu não posso fazer. E se eu pudesse, chego lá e falar aqui, não, sacerdote, você não vai entrar no templo, não. Você é estrangeiro. Mais uma inimizade. Não tinha como. A Torá gerava essa inimizade. Agora aqui, se eu levar ao pé da letra, olha o que Paulo diz, vamos imaginar que fosse ao pé da letra. Ele fala que por causa dos gentios, aqui, Yeshua, o Messias, fez isso para que em união com ele os gentios pudessem receber a bênção anunciada. Se eu levar ao pé da letra aqui, parece que Jesus fez isso só por causa do gentio. O gentio aqui, nós aqui no Brasil, sabemos que não precisamos de matar um cordeiro, porque o sangue já foi derramado por Yeshua. A confiança, eu confio, coisa que judeu lá em Israel não confia hoje, profeticamente, ok? Mas não confia, estão querendo o templo para poder justificar os seus pecados, e nós temos essa justificação. Essa lei foi abolida, a lei na forma de ordenança, você pecou, derrama sangue. Lei na forma de ordenança, não é os mandamentos. O mandamento é santo, justo e bom, como disse Paulo. Então, para a gente concluir, e aí ele diz assim, também, ao vir, anunciou boas novas de Shalom a vocês que estavam longe e de Shalom aos que estavam perto. Notícias de que por seu intermédio todos nós temos acesso em um Espírito ao Pai. Então Paulo está dizendo aqui, ele veio trazer Shalom para os judeus que creem em Yeshua, que estão longe, e para os brasileiros, os japoneses, os alemães, os que estão perto de Israel e os que estão longe. Ele veio trazer Shalom, paz. Você quer participar? Você quer ser filho de Deus? Você quer ser a noiva do Cordeiro? Shalom, a porta está aberta. Mas se dignifique. Nós temos que nos dignificar. Nós temos que honrar o convite. Não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito. E é esse o divórcio que eu digo, porque a palavra de Deus também diz, e agora eu termino mesmo aqui, Mateus 19, 6. Que nós começamos falando sobre um casamento, né? Mateus 19, 6. 5, 6. E disse, por essa razão, o homem deverá deixar pai e mãe, que Paulo citou lá atrás, né? E se unirá à sua mulher. E disse, por essa razão, o homem deverá deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Portanto, eles já não são dois, mas um só. Dessa forma, ninguém deve separar o que Deus uniu. Nós acabamos de ler em Gálatas que Cristo morreu na cruz para nos unir. Não foi isso que nós lemos? Ele morreu na cruz para nos unir, para unir o gentio com o gentio que vai crer na Torá, com o judeu que vai crer no Yeshua. E ele faz o quê? Ele faz um corpo, uma nova humanidade para casar. Essa humanidade deixa seu pai e sua mãe, deixa a sua religião judaica, deixa a sua religião cristã, deixa a religião que for. Ele deixa pai e mãe, os conceitos. E ele se une com Cristo. E aquilo que Deus uniu,
Você que está aqui, que Deus te trouxe para essa fé, não deixa o homem te separar. Não deixa aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Esse é o mistério. Eu, pelo menos, eu entendo que é esse o mistério que Paulo está dizendo. Ele disse que essa separação que ele estava dizendo, que não devia ocorrer, é uma separação sobre o Messias e a sua igreja. E é o que mais nós vemos hoje. Pessoas, ministérios pregando sim, contra o divórcio do homem, tem que pregar mesmo, mas eles não olham para si que eles estão divorciados de Deus. Então nós devemos levar isso muito a sério. Deus está nos chamando, Ele está nos chamando, não é para abandonar pai e mãe, mas é para deixar as doutrinas do nosso pai. Lembra o profeta que fala, esqueci, ele fala, dos nossos pais herdamos só mentiras. Olha, vocês estão dizendo que isso herdamos é só mentira dos nossos pais? Então nós estamos deixando as mentiras que nossos pais herdaram também para andarmos na verdade. Amém? Eu não sei, eu acho que eu me perdi, espero não ter sido claro, mas é essa mensagem que eu queria trazer. Amém? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que nós possamos cada vez mais nos unir ao Eterno. Comunhão entre nós, comunhão com o Senhor. A palavra fala que se nós dissemos que amamos a Deus e não amamos o irmão, nós somos mentirosos. Se você ama a Deus, que você não vê, não ama o irmão, que você vê, você é mentiroso. Para que nós possamos nos unir, que não estejamos divididos por placas, por denominações, por etnias. Somos todos filhos de Deus, todos criados, feitos à semelhança de Deus. Nascemos com Ele. Ela fala, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós não sejamos divididos, que não haja um ponto de separação por causa de preciosismos, de ideologias, mas que possamos olhar para o Senhor, olhar para o sacrifício dele, como pregou aqui. Não separe o homem que Deus uniu. Deus deu o muro da separação. Vamos, depois a religião veio e ficou de novo. Mas que não haja um muro entre aqueles que têm aberto os olhos para a restauração. Vamos restaurar. Restaurar é preciso. Deus abençoe, vamos ficar de pé. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor, te glorificamos, amado, pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Senhor Deus, por esta palavra, clamamos que o Senhor nos abençoe, que todos possam compreender, ó Deus, a profundidade, Senhor Deus, da palavra que o Senhor tem trazido ao teu povo. Senhor Deus, e que as mentes sejam abertas, Senhor, os corações sejam abertos para entender a tua vontade. Meu Deus, glorifica o teu nome. Estabelece o teu reino nessa terra, Senhor. Dirige-nos, pois somos necessitados da tua direção. Nos abençoe, abençoe a tua igreja nessa semana. Senhor Deus, que se inicia, guarda as nossas crianças, amado as nossas famílias, os nossos trabalhos, que nós possamos desfrutar da tua presença. Recebe assim a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, pois oramos no nome do teu filho, Yeshua Mashiach. Amém. E sábado na Panabeleia, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meus irmãos, uma boa e abençoada